para fazermos aqui em tempo real, estamos já recebendo, como sempre, Lídia Brito. Boa tarde para você, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, vamos saudar Elivaldo Barbosa também, já está com a gente. Elivaldo, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde. Lídia, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Bom, a Assembleia Legislativa, tem o dever de fazer a apreciação aí e aprovar a lei que define os gastos do governo no ano que vem. Esse papel é feito pelos parlamentares. O deputado estadual Henrique Pires está diretamente envolvido, comandando essa discussão na Assembleia, no Parlamento. E nós vamos conversar com ele, deputado estadual pelo MDB, Henrique Pires, já está aqui conosco no Jornal do Piauí. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo. Essa discussão em torno do orçamento já é uma discussão praticamente resolvida. Qual o desafio que existe na Assembleia, no Parlamento, deputado, em relação aos gastos e investimentos do ano que vem? Primeiro que a coxa, ela nunca cobre todas as camas, né? Cada coxa é para cada cama. Então, você tem um orçamento que tem um limite e os anseios da sociedade, os anseios dos parlamentares, o anseio do próprio governo, do judiciário, do Ministério Público, é de sempre fazer mais e melhor. Mas nós temos um limite orçamentário, é exatamente por isso que tem a LDO, que tem a LOA, que nós vamos aqui tratar, que tem o PPA. Então, esses limites legais, eles nos impõem o que o nome já diz, nosso limite de gasto. Certo. Bom, esse ano não é ano para apreciação de PPA, que é aquele plano plurianual. Mas sempre é necessário adequar a lei deste ano nesse plano aprovado no passado. Quando ele foi aprovado naquela época, nós não tínhamos pandemia. Como é que está sendo feita a adequação disso? Olha, primeiro a gente tem que ressaltar o trabalho sempre bem feito pelos colegas que ocuparam não só a presidência da Comissão de Finanças nos anos anteriores, mas também que foram relatores da lei orçamentária anual. Nós não temos muitos percalços nesse trâmite. O que nós temos é o que repito, apesar essa disputa pelo orçamento. Mas apesar da pandemia, que a gente continua pedindo que as pessoas tenham os cuidados necessários, nós temos um incremento no orçamento, Lídia, Elivaldo, então serão mais de 16 bilhões. Agora, deputado, todo ano tem aí a negociação com os poderes, Isso acaba gerando uma certa polêmica. Com a pandemia e os impactos no orçamento, vai ser possível repassar para os poderes uma porcentagem maior do que o orçamento anterior? Nós vamos iniciar, eu vou dar aqui, que será maior, será, né? O quanto eles desejavam, até que não será. Mas que será maior, até será. Eu vou dar... Mas a inflação ao critério do ajuste? Em primeira mão aqui, no dia 4/11, que é na próxima quinta-feira, nós vamos apresentar a proposta do cronograma, que é exatamente isso aqui que eu estou dando até primeira mão. No dia 22 de novembro, nós vamos fazer a audiência pública para debater este projeto de lei, tá certo? Que é exatamente a LOA de 2022. No dia 23, será o prazo de encerramento para que hajam emendas, que os colegas deputados estaduais proponham emendas a esta lei. 23 de novembro, E esperamos, no dia 6 de dezembro, estar fazendo a apresentação do relatório final para aprovação na comissão e será encaminhado para o plenário depois, porque só após essa aprovação, inclusive, que a gente pode encerrar o ano legislativo. Então, esse presidente espera que até o dia 6 de dezembro nós já tenhamos um texto pronto para apreciação no plenário. É um aumento linear para os poderes? Tem. Mas isso aqui, nós vamos, apesar de já ter havido
debates em cima desta lei, nós temos a obrigação, o Poder Legislativo tem, de conversar novamente com o Judiciário, com o Ministério Público, com o próprio Executivo, porque apesar de ser de um projeto vindo do Executivo, é uma lei, e a Casa Legislativa é a Assembleia. Em relação às emendas parlamentares, foram feitos ajustes também em relação ao orçamento previsto para 2022? Aquelas emendas ditas impositivas ficaram em torno de 2.300.000 reais. Emendas impositivas? Dos parlamentares. Certo. E essa já com aquela perspectiva de que podem ser aplicadas tanto no ano que vem, quanto podem ser aplicadas depois? Houve uma aprovação do projeto de emenda à Constituição? O principal da mudança que houve, e o que eu acho essa emenda muito pequena, ela devia ser maior. Para você ter uma ideia, um vereador de Teresina tem quase 1 milhão de reais por ano. Um deputado estadual que tem que atender Teresina e o resto do Piauí tem apenas 2.300.000. Lídia Brito. Deputado, no fim de semana ocorreu aí uma reunião com o governador Wellington Dias, o deputado Temisto, inclusive o senador Marcelo Castro. Eles trataram da chapa proporcional do MDB. Ficou aí acertado a possibilidade de ingresso de parlamentares no partido? Olha, o partido, ele é daqueles, eu acho que poucos no Brasil, e isso é uma coisa que eu converso muito. O PMDB está sempre de portas abertas, não só para aqueles que querem disputar para deputado estadual, para deputado federal, não só aqui no Piauí, mas é uma regra quase que nacional, né? Não existe veto, não existe uma discussão menor. É óbvio que quando adentrar no MDB, nós temos presidente, temos um regimento, temos uma regulação nossa, mas sem sombra de dúvida é o partido mais democrático do Brasil. Mas, deputado, eu insisto aí nessa pergunta da Lídia, porque há bem pouco tempo o MDB vivia com uma certa ansiedade para a formação da chapa proporcional. Inclusive, o senhor vai fazer parte, a chapa de candidatos a deputado estadual. Havia até possibilidades de defecções e aquela história toda. Isso já foi resolvido? Esses entendimentos já estão consolidados para a formação de uma chapa competitiva como os senhores esperam? Então, a chapa ela só estará efetivamente desenhada, né, em março do próximo ano. Por quê? Porque a janela de mudança ela será de 2 de março a 2 de abril. Então, para que um colega possa vir e que a gente tenha aquela chapa realmente desenhada, nós temos que esperar desse prazo, né? Agora, deputado, o senhor participou, agora recentemente, da posse do senador Rodrigo Pacheco, né? Agora candidato a presidência da República pelo PSD. Como é que foi a participação nesse evento e por que o senhor decidiu, então, prestigiá-lo? Primeiro, ele é um colega advogado, muito conceituado, né? Principalmente lá em Minas Gerais. Houve esse convite à época que eu fui da residência oficial. Aqui o deputado Júlio César e o deputado Georgiano fizeram o convite para que a gente fosse a este evento. O grande padrinho dele é um amigo em Brasília que eu tenho, que é o senador Davi Alcolumbre, foi aquele que foi o grande responsável pela eleição dele para a presidência do Senado. Outros amigos estavam lá presentes. E eu acho importante, né, que o Rodrigo Pacheco, ele tem um raciocínio espetacular, uma memória fabulosa, entendeu? E é sempre aquele tom conciliador do mineiro, né? Então, eu acho importante esse pensamento dele de colocar o nome à disposição para uma disputa presidencial. Mas o MDB vai ter, de fato, uma candidatura própria? Simone Tebet é uma aposta do partido para disputar esse primeiro turno? Eu acho engraçado, Lídia, viu? Porque toda vez que perguntarem para o Henrique Pires por uma candidatura própria, a minha resposta ela sempre será sim, né? Então, quem primeiro anunciou a candidatura da Simone Tebet aqui foi o Henrique Pires. E muito em breve o MDB estará anunciando o nome dela. O que é que o PMDB não queria
em respeito à diferença, o que é político, o que é até politicagem, para separar o joio do trigo. Que não dissessem que do desempenho dela na CPI da pandemia, que apesar de eu não ter achado que a CPI foi tão boa quanto se esperava, mas o desempenho dela, para que não misturasse, é candidata, por isso que está dizendo isso, aquilo, nós só estamos tratando disso pós a CPI. Que, por sinal, o relatório dela não foi essas Coca-Cola toda, não. Agora, ela surge no meio dessa busca de uma terceira via ou de uma alternativa a uma possível disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula. O MDB acredita nessa terceira via? Ora, se ele tanto acredita, Telivaldo, que o MDB, não obstante a terem senadores como o Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, ele tem posicionamento de independência. Eu digo, o meu deputado federal aqui é o Marco Aurélio. Ele não tem um cargo federal aqui, nem em Brasília. O senador Marcelo Castro, que é o nosso presidente, não tem cargo nenhum, entendeu? Então, há uma independência, sim. Não é aquela oposição por oposição, mas é independente. Deputado, o Elivaldo acompanhou agora há pouco esse almoço na casa de Robert Rios, entre o prefeito Dr. Pessoa e o senador Ciro Nogueira. Eles trataram ali da questão do União Brasil, a possibilidade de Dr. Pessoa sair do MDB para esse novo partido. O senhor, que aliás de Dr. Pessoa faz parte da gestão, o senhor vê aí de fato que Dr. Pessoa não segue no MDB? Eu só acredito que o Dr. Pessoa saia do MDB quando eu ver. Agora, o que é que a gente tem que dar acesso do que é de César? O Pessoa não é apegado a cargos, o Pessoa é um médico político que tem coragem, determinação e obstinação, né? Mas sair do PMDB, eu não vejo. Uma coisa que ele reclamava muito, e aí eu sempre passo essa bola para o Marcelo Castro e para o Temístocles Filho, que o Pessoa tem que ser sempre ouvido, sim, porque ele é o prefeito de Teresina. Mas ele já disse a possibilidade de sair já é de 51%, falou isso agora há pouco. Mas possibilidade é uma coisa, sair, eu estou lhe dizendo aqui, Henrique Pires, eu só acredito quando eu ver. Agora é um direito dele. Agora nós temos que ressaltar, Doutor Pessoa, nossa Pessoa chegou à prefeitura, que o PMDB passou mais de 20 anos para poder voltar ao executivo aqui, quando ele veio para o PMDB. Ele teve coragem de disputar para prefeito, para governador, mas só ganhou quando estava nesta legenda, que é uma legenda muito forte no estado do Piauí. E, claro, com os predicados dele, da Pessoa. Eu mesmo, eu tive que renunciar a minha candidatura, né, aquele MDBista raiz que sou, não aceitei discussão, até debate, prévia, nada. Resolvi retirar porque entendi e vi pelas pesquisas que o povo de Teresina queria o Pessoa como quis e elegeu. O MDB erra ao não ouvi-lo, na sua opinião? Não, olha, eu acho que nós temos que sempre ouvir. Eu acredito, eu vejo as visitas que o Temístocles faz, que o Marcelo Castro procura, e eu estou sempre perto ali para poder ouvir. Eu não sei se tanto quanto, né, o Pessoa espera, né? Mas eles são tudo maior de idade, né? Tudo na faixa dos 70 anos, né? Então, agora dá para decidir, e né? o Pessoa tem que ser ouvido. Ele teria motivo para sair? Não, eu não vejo. Agora tudo é uma estratégia política. Dou um exemplo. Todos os deputados estaduais têm participação na gestão política administrativa do doutor Pessoa. Isso é um grande gesto. É ou não é? O senador Marcelo Castro, da mesma forma. Aquele time que estava do PMDB na luta, ele recebeu dentro do currículo, do perfil, do tamanho eleitoral para que participasse da sua administração. Eu dou um exemplo aqui claro da vontade dele. O que é que se bate mais hoje na nossa administração em Teresina? Transporte público, ok? Quer dizer que o transporte estava bom antes. Transporte público aqui, com todo respeito, nunca prestou. Nunca.
E a oposição passou 30 anos lá e nunca resolveu isso. O doutor Pessoa está tendo a coragem de enfrentar, né? Aquele tapinha, aquela conversa de comadre ou casa de mãe Joana. Ele está tendo a coragem de enfrentar o problema, porque o teresinense há décadas reprova o transporte. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, deputado. Obrigado pelo Deixa eu dar só um recadinho aqui. Pois não, à vontade. Parnaguá, Lagoa de Parnaguá, 260 anos. A obra começou como o Henrique Pires prometeu, 2 milhões. Zé de Freitas, 3 milhões, 14 sistemas de abastecimento d'água. Os poços já foram perfurados e eu fico feliz por ter levado essas obras. Quero agradecer, deputado. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Jones. Muito obrigado ao senhor deputado Henrique Pires.